Olá, hoje é um dia muito especial pra gente. A gente vai começar uma sessão nova aqui no A Voz, que é uma sessão de entrevistas. Eu tô muito orgulhosa de começar com o Paulo Vieira e vou contar por quê. Eu fiz um texto bem pequenininho, bem bonito, mas para resumir esse começo aqui de conversa. De uma pequena cidade chamada Castela, no Espírito Santo. Pai comerciante, mãe professora, 17 irmãos. Paulo construiu uma jornada pessoal e profissional invejável e digna de cinema. Mas eu tô muito feliz de ter você aqui, Paulo. Silvia, eu estou feliz de estar aqui com você. Eu me encontrei com você, não é um encontro físico, tem mais do que isso. Tem um encontro de alma, tem um encontro de coração, de entendimento da vida. Você me emociona, a tua alegria, a tua energia me emociona. E estar aqui com você é um enorme prazer. Compartilhar com você as coisas é um enorme prazer. A gente conversou bastante e vou insistir nisso do que eu tenho percebido em todos esses encontros que eu tenho feito, de que envelhecer é um presente e também é uma escolha de como você vai envelhecer. Para a gente começar, você me contou que você descobriu quem seria o Paulo ou o que talvez fosse o Paulo aos 8 anos de idade. Divide aqui com a gente. É isso aí. Antes disso, eu penso sempre, e afirmo isso para mim, para quem convive comigo, meus irmãos mais velhos. O corpo envelhece. Esse não tem jeito, mas a alma envelhecer é uma escolha. E eu escolhi que a minha alma não iria envelhecer. Essa é a minha forma de viver. Eu vou continuar realizando tudo construindo tudo o que me constrói. Tudo aquilo que eu fizer há de fazer parte de mim. E aí isso me vitaliza, revitaliza a cada dia que eu levanto. E assim foi, Silvia, desde pequeno. Aos 8 anos de idade, eu saía para brincar com meus irmãos, jogar bola, brincar de pique. E passei pela sala, a gente morava numa casa muito grande, com essa quantidade de irmãos que você se referiu aí. Era muito grande, 9 quartos. E meu pai estava sozinho ouvindo rádio e eu ouvi. Era uma música. E eu gostei do som e cheguei perto do meu pai e fui encostando. Daqui a pouco eu estava no colo dele ouvindo. Depois eu vim a descobrir quem que eu tinha ouvido. Quem era? Era Chopin. E um pianista que foi considerado dos maiores pianistas do final do XIX, século XX, Arthur Rubinstein, tocando a Fantasia Improviso de Chopin. Acabou aquilo, meu pai me abraçado e tal, acabou aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Falou para você mesmo? Para mim mesmo. Eu vou fazer isso. Eu gostei tanto, me emocionou tanto. Uma cidadezinha pequenininha, à época tinha 6.000 habitantes, se tanto. No dia seguinte estava eu atrás da única professora de piano que tinha na cidade. Lá fui eu sozinho, cheguei na casa dela. Lembra o nome da professora? Amélia. Professora Amélia. Se ela podia dar aula para mim. Ela riu, um menino sozinho, pedindo para ter aula, em geral os pais que levavam ou pediam, enfim, para meninas. E ela falou, claro. E eu falei, mas tem 2 coisas que eu preciso pedir para a senhora. A senhora não vai cobrar do meu pai e da minha mãe as aulas? Aí ela riu. Como Mas esse menino vai pagar? de graça, eu não posso trabalhar. Eu falei, não, quem vai pagar sou eu. Aí ela riu de novo. E a segunda coisa, só não vai contar para ninguém, para a galera do Corinthians, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, que eu estudo música. Aí já era um pouco mais difícil, porque é descendente de italianos, é mais difícil guardar segredo. Você conhece isso, né, Silvia? A gente gosta de conversar. E ela falou, tá bom. E assim foi, Silvia, durante 8 anos. Como você pagou? Trabalhando. Eu engraxei muito sapato, eu vendi muita fruta, eu lavei carro, eu lavava a sacristia da igreja. E
Foram 8 anos. Depois, mais para frente, eu parei de fazer isso. Aliás, foram falar para meu pai que eu estava vivendo como uma criança pobre. E o meu pai falou, por que vocês estão falando isso? Porque ele está vendendo fruta, porque ele está engraxando sapato. Ele falou, ele está aprendendo a ser homem. Meu pai respondeu, o sentido do trabalho. Meu pai acreditava nisso, a importância do trabalho na formação da gente. Por que você não contou que você estava fazendo aula de piano, que você queria ser pianista? Primeiro porque eu achava que meu pai não ia gostar e a minha mãe não ia gostar, eles tinham outras expectativas a respeito da Quais? gente. A Universidade Federal do Espírito Santo tinha 3 cursos já de excelência, que era engenharia, direito e medicina. E mais ou menos eles olhavam para a gente com esse olhar. Ou seja, mesmo Afora sendo que música não era uma profissão de menino. de menino, De menino. Pois é, o que não é verdade se a gente olhar os pianistas, a maioria dos pianistas. mas porque a gente está falando que naquela época as mulheres isso faziam aí. aulas de piano. Exatamente isso. Exatamente isso. Ao final do dia, mesmo sendo 2 pessoas muito simples, eles queriam que vocês estudassem. Muito. E aí você falou que você estudou escondido por 16 anos. Ninguém sabia. Não. Cada dia eu fazia um roteiro para ir para casa da professora para ninguém. Eu arranjava todas as desculpas para, na hora de jogar bola, eu não posso, nesse dia eu não posso, porque eu não sei o quê. Você enfiava as partituras por baixo da camisa, ninguém nem via que eu andava com as partituras. Ia descalço, né? Porque naquela época você andava descalço e ponto. E ninguém nunca soube. Mas aí é chegada a hora Chegada a hora de de... escolher a Aos profissão. 15 anos. E Mais aí? cedo, 15 anos. Mas meu pai já pensava que eu devia o estudo sempre foi uma coisa muito importante. O discurso dele sempre foi: se vocês querem ter uma vida melhor do que essa que eu ofereço para vocês, que é apertada e tal, estudem. Estudem. E o estudo era assim. Ele nunca abriu um caderno nosso, nem minha mãe, que era professora, porque não havia tempo. Ou seja, cada um cuida da sua responsabilidade. Mas o discurso da importância do estudo. Aí volta lá e me conta dos 15 anos. Aí, aos 15 anos, ele olhou para mim com cara de futuro médico, engenheiro ou advogado, e eu... Não posso te falar a verdade. É isso. Não tinha nada a ver com aquilo, Silvia. Aí fui chorar no ombro do padre da minha cidade, do vigário. Do padre? Do padre. Minha família era muito católica e fui chorar lá. Porque meu negócio era música. Definitivamente era música. E ele era o único da cidade que sabia. Eu nunca toquei na minha cidade. Assim, audições de fim de ano, da professora, dos outros alunos, nunca. Aprendia, mas guardava para si. Guardava para mim. Aí ele sabia, porque eu tinha me confessado com ele que eu tinha mentido para meus pais. Que eu não gostava de música e tal, eu nunca contei. Aí acho que ele se empatizou e sofreu comigo. E 2 dias depois ele diz: Paulo, tem uma solução. E eu fiquei feliz da vida. Ele disse: eu consegui uma vaga para você no nosso colégio em Ribeirão Preto, Colégio dos Agostinianos, e você vai para lá. E lá você pode estudar música, estudar piano. Tem um piano no colégio, enfim, você pode... Meus pais muito católicos, claro, aos 15 anos de idade, 30 horas de distância de viagem, Silvia. Longe, hein? Autorizaram. Ou seja, o menino Paulo, aos 15 anos, vai embora do Espírito Santo. Saí do Espírito Santo. E vai para Ribeirão Preto estudar no colégio. Estudar no colégio católico. E, primeira providência, fui para o conservatório fazer meu teste para ver o nível de piano que eu tinha e tudo. E entrei no conservatório. Então, era o então científico. Que pra gente hoje é como se fosse o médio. É o segundo grau, né? O médio. E piano. Fazia as aulas de Fazia piano. as aulas e estudava muito. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém. Só os padres lá sabiam. Mas era um pacto. Sabia. Eles, como eu não entrava em contato com a minha família, segredo.
Aí, fora isso, para me sustentar, de novo, eu tinha, à época, fluência no francês Ensinava nas escolas, né? É, Ensinava nas escolas francesas. exatamente. Aí eu virei tradutor informal dos textos de francês da Faculdade de Psicologia de Ribeirão Preto, que foi fundada pelos belgas, professores belgas, e usava muitos textos franceses. Mas era o dinheirinho que eu ganhava e juntava a cada centavo. Meu projeto futuro. Tá bom? Acabei o científico, aí meu pai botou a faca no peito, né? E aí, agora? O que vai ser? O que vai ser? Qual vestibular? E eu respondi, Silvio, dei uma resposta que eu acho que antecipei algumas décadas. Eu respondi para ele, pai, eu acho que eu vou dar um tempo. Eu não sei. Vou dar um tempo. Vou dar um tempo. Preciso pensar sobre o Preciso assunto. pensar sobre o assunto. Eu não sei muito bem o que fazer. Ele falou, você tem... Apesar de não ter podido dizer que você queria ser pianista, mas você foi corajoso de poder dizer para ele, preciso pensar um pouquinho, Acho que sim. preciso ganhar de fato um tempo para me preparar para isso. E o que aconteceu em seguida? Juntei meus malas, vim embora para São Paulo atrás dos maestros. A escolha de vir para São Paulo aconteceu por quê? Por que a gente sai de Espírito Santo, vai para Ribeirão? Ribeirão tem uma explicação prática que o centro porque os maestros, os pianistas brasileiros assim, importantes estavam aqui. Tinha o Caio São Pagano, quem foi o primeiro que eu encontrei e fiz aulas com eles. Fui para o conservatório, fui para a escola de música. Então você veio para São Paulo para dizer, apesar de eu ainda não conseguir contar o que eu queria, mas eu vou com o meu dinheirinho que eu tinha juntado lá com as traduções. E aí? Aí, Silvia, o dinheiro 4 meses depois acabou. Mas você chegou a entrar no conservatório? Sim, você chegou a fazer aulas? Fazia aula, fiz aula com o Caio, fiz aula com outros professores lá. E cheguei a fazer aula off com o grande, monumental João Carlos. Jura? João Carlos Martins. Essa experiência te marcou por quê? O João Carlos. Um dia, o João Carlos, eu queria muito fazer aula com ele. Aí me preparei para tocar para ele, para ver se ele me aceitava. E toquei exatamente a música que me levou à decisão. Voltamos para Chopin. Voltamos para Chopin, para Fantasia e Improviso, que é tecnicamente muito exigente e tal. Falei, eu preciso impressionar Abusado. Ele. Abusado. Um pouco, Silvia. Abusado. E aí? Aí toquei. Ele olhou para mim e falou assim, nenhum erro técnico, mas aí não tem Chopin. Não tem Chopin. Não tem Chopin. Eu falei, puxa, perdi a vaga. Ele falou, filho, não se preocupa, que você está comigo, porque já de não ter um erro técnico é muito para um jovem. O João Carlos é pouco mais velho que eu, mas sempre foi um prodígio. Né? E eu nunca fui prodígio, eu tinha intenção. Tinha uma força motriz fabulosa, mas foi ali que você descobriu que você falou, eu posso viver de música, mas eu não sou um prodígio. Foi com ele? Foi com ele. Aí ele falou, fica 2 horas aí com esse piano sozinho e descobre Chopin. Você tinha 17 anos? 17 anos. Fica 2 horas aí. É isso aí, sozinho. E aí? Fiquei sozinho, deitei, abri o piano, deitei embaixo do piano, sentei em cima do piano. E aí, quando eu comecei a mexer com os pedais, e aí porque eu costumava tocar batendo assim. Aí eu comecei a mexer o pedal devagarinho. E com a mão esquerda, eu deitado no chão, com a mão esquerda, comecei a dedilhar em cima, a tocar. A mesma música? A mesma música, o que eu sabia da esquerda, e me soou melhor. Eu baixando o pedal mais devagar. Aí eu falei, será? Aí sentei e comecei a me concentrar no pedal mais devagar e tal. 2 horas depois ele voltou. Pelo menos ele voltou. Voltou. E aí? Encontrou Chopin? Eu falei, não sei se é Chopin, mas está diferente. Ele falou, toca. Aí toquei. Aí ele falou para mim, errou pra cacete.
Mas aí tem Chopin. O que você acha que mudou da primeira, se você olhasse para trás e se você tivesse? Tinha alma? Tinha alma. Chopin é o compositor dos pedais. A técnica dele, A- vamos dizer assim, tá aqui, na o forma o como pé em é. Chopin é fundamental. A coloração, a, a surpresa do som que vem, o preparatório do próximo som, tá tudo no pedal. E o João E Carlos aí, me com essa ensinou a ouvir. apresentação, então eu posso Eu ficar no posso conservatório. ficar. E aí, Aí acabou posso contar para o meu pai também. Não podia. Não posso? Não, Por quê? não quis contar. Porque foi aí quando o dinheiro acabou. Aí, Silvia, eu pensava, meu pai nunca soube. Como é que eu vou jogar no colo dele um pedido desse para alguma coisa que eu nunca contei para ele? Afora que naquele momento eu tinha 8 irmãos que ele estava bancando na universidade. Ainda. Voltei para Ribeirão e Mas não voltou para o Espírito Santo. não quis voltar para o Espírito. Não era mais o meu lugar. Assim, é o lugar de nascimento, o lugar de raiz, mas o lugar da minha vida futura, o caminho não estava lá. Era Ribeirão Preto. Voltei para Ribeirão e fui fazer psicologia. 5 anos. Eu sempre gostei de pensar as pessoas, de me pensar. Era uma coisa interessante, assim. Eu sempre me indaguei muito sobre mim. Nessa briga do meu segredo com a música, isso me obrigou muito a conversar comigo. Né? Conto, não conto, por que não conto, se conto, enfim. E as traduções também, E as você acha que... traduções, fora as traduções. Porque Aí no eu me final das contas, encantei com tradução alguns tem que ler. textos. Claro, e eu me encantei com alguns textos, alguns comentários sobre textos de Freud, Jung. Aquele momento Jung me encantava. E aí eu falei, é aqui. E como foi contar para o pai que ia fazer psicologia e não medicina, Estranhou engenharia? muito. A minha família toda estranhou. Essa foi uma reação assim. Pô, com essa inteligência sua, com essa capacidade, você vai fazer psicologia, porque para eles psicologia era uma coisinha desse tamanho. Aí fui para a faculdade, encarei. E como que a gente paga essa faculdade se a gente não quer pedir ajuda? Tocava piano, tocava em casamento, aprendi a tocar órgão para tocar em casamento, tocava no centro acadêmico, tocava em restaurante, tocava num lugar pouco publicável, que era um bordelzinho que tinha em Ribeirão Preto. Você chegou a da tocar num Persília. bordel. Toquei. Da Persília. Persília. A Persília, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, Você estava com quantos anos aí? 15 anos, quando eu cheguei, 15 para 16, tinha um outdoor, que não era um outdoor, era quase um cartaz, escrito na entrada, no trevo de Ribeirão Preto, visite Persília antes que ela se acabe. Quando eu cheguei. Ela fazia publicidade. Pois é. Ela sabia se comunicar. Pois é. Sabia e fez muito bem. E nisso ela não dizia qual era a profissão dela, nesse cartaz. Não. Isso. E quem era a Persília? A Persília era uma prostituta que estava envelhecendo, perdendo mercado, né? As pessoas paravam de procurá-la. E ela fez um projeto de segmentação de mercado perfeito. Ela virou uma especialista na primeira vez, na primeira relação. Ela se posicionava no mercado como especialista na primeira vez. Exatamente. Ribeirão Preto era uma cidade de estudantes. Ainda é, né? Ainda é. Claro, Aí cresceu você muito, imagina mas... a quantidade de jovens que chegavam lá com 16 anos, 17 anos, nunca tinham tido um relacionamento, uma experiência sexual, enfim. Então era um bordel. Era um bordel. Que tinha um músico que estava na universidade, que era um universitário, Exatamente. e era muito frequentado por universitários. Exatamente isso. E a Persília era tão incrível que uma turma da faculdade de medicina escolheu a Persília como paraninfa. Persília virou paraninfa da turma de medicina de Ribeirão Preto. Aí a USP, o reitor, proibiu, era a época do regime militar. Que ano que a gente está falando? Nós estamos falando de 70. Era a época do regime militar, porque tinha que ter vínculo empregatício com a USP. E o vínculo dela era outro, né?
a comissão de formatura tinha ganhado muito dinheiro Medicina, ainda por cima. com o milagre do Delfim. Compraram ações do Banco do Brasil, ganharam uma nota preta com aquele momento da economia, do milagre brasileiro. E tá bom, ela não vai ser paraninfa. Deram de presente para ela uma reforma maravilhosa na casa dela, no bordel. E o coquetel da formatura foi feito lá. Ou seja, ela foi paraninfa de qualquer forma dessa Foi turma. homenageada de qualquer forma. Aí terminei a faculdade já no 5º ano, quando formado, já praticamente noivo de uma colega de turma. Porque eu, sabe, ainda a história do piano era complicada, viver a perda, né, da música, a decisão de... Uma decisão que eu tomei, sabe, Silvia, assim, era uma decisão, mas ainda ainda que eu tocasse e tal. Mas não era o meu projeto. Meu projeto era ser pianista. Sempre pianista. E eu olhava. Minhas colegas, 35 mulheres na turma e 3 homens. Um dia eu estou passeando o olhar assim, pelas colegas, e meu olhar cruzou com uma que me olhava também. E aí surgiu o meu casamento. A Jussara entrou na minha vida, né? 49 anos de casado esse ano. Que legal. Né? E aí eu disse que o Ribeirão Preto não me deu a música que me deu, sem dúvida nenhuma, mas me deu a Jussara e me deu minha família, que é o que eu tenho de mais incrível, de mais bonito. Os meus 2 filhos, o Tiago e a Paula, e agora as minhas 2 netas, a Isabela e a Sofia, que animam no sentido de são a alma da minha vida. Vim embora para São Paulo, procurar o meu primeiro trabalho. Aí, um ano depois, eu me casei em 1974. A previsão, a gente tinha um planejamento de ter filhos bem mais para frente, para organizar a vida e tal. Só que a gente casou em setembro de 74 e em dezembro de 74, em janeiro de 75, a Jussara estava grávida. Ela trabalhava na Cosipa, descia para Cubatão todo dia, 5 horas da manhã, e eu trabalhava em 3 lugares. Né? Eu trabalhava na Fundação Bradesco, em Osasco. Aí a remuneração, né, tinha filho e tal. Aí consegui, uma colega me indicou para um instituto, uma outra escola de psicologia, de educação, uma outra instituto educacional, Instituto Viana, na Granja Viana. Guarulhos, Granja Viana. Osasco, Granja Viana, e aí um ex-padre de Ribeirão Preto, me indicou para ser professor na Faculdade Integrada de Guarulhos, de Psicologia Organizacional, no curso de Administração. Isso tudo eu fazia sem carro, eu não tinha carro. Então, assim, no mesmo dia eu ia andava Osasco, a cidade inteira. Virava cidade. Triangulava Osasco, Cotia Jussara e em Guarulhos. Cubatão, você em 3 lugares. Exatamente. E o Tiago bebê. Exatamente isso. Aí falei, gente, está na hora de pensar a vida, porque eu quero estar mais com meu filho, mais com a minha mulher e com certeza ela mais com o Tiago também. E aí entrei num processo seletivo na FEPASA e fui embora para Ribeirão Preto. FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., que tinha sido a junção da Sorocabana, da Mogiana, da Companhia Paulista e da São Paulo Minas. Então, nesse começo, tinha uma experiência ali de ser psicólogo de fato, de atuar numa universidade como professor, e da Fundação Bradesco de ser psicólogo, vamos chamar, educacional. Educacional, exatamente. Aí você migrou para a carreira corporativa. Foi aí que eu migrei para a carreira corporativa. Fui para ser gerente de desenvolvimento de recursos humanos na FEPASA de Ribeirão Preto. Voltou para Ribeirão? Voltei para Ribeirão Preto. Que ano que a gente está falando de novo? Nós estamos falando de 1900, deixa eu fazer a conta aqui, 76. 76. 77. E a importância da FEPASA nesse começo? Foi tudo de bom. Eu tenho 2, eu vou falar um pouquinho mais para frente, Silvia, eu tenho 2 experiências que eu carrego no peito como as experiências que eu acho que as pessoas que trabalham em empresa deveriam experimentar. Né? Uma é a FEPASA. Por quê? Eu
penso, sabe, Silvia, que eu não me compus, assim, o ser que eu sou, eu não construí na ausência, a solidão, eu construí conversando. Eu construí esse ser conversando e olhando. Olhando, dei curso para pessoas motoristas, não motoristas, pessoas secretárias, pessoas faxineiras, pessoas chefe de obra, pessoas, enfim, chamava mestre de linha. Então, dentro da FEPASA, eu encontrei um ambiente muito bonito de relações, de aprendizado, de troca. Eu me lembro, Silvia, de andar na via permanente, passear, lugares, era um vagão inglês, e uma vez eu fui dar um curso para os supervisores de primeira linha da FEPASA. Ou seja, das pessoas, e Da provavelmente na base. maioria homens, Exatamente. né, Todos que homens. trabalhavam na linha, arrumando a linha do trem. Exatamente isso. Botando Por onde o trem trilha, passava. sentando dormente, e orientando, e consertando e tal. E aí eu fui apresentar a hierarquia de necessidade de Maslow, que era a época, Maslow, a motivação, o tema da motivação. E aí, quando eu falei que o topo, lá em cima, estavam as necessidades sociais, um senhor preto, professor, desculpa, de tudo, mas eu vou discordar. Lembra o nome dele? Seu Ângelo Gabriel. Ângelo Olha esse Gabriel. nome. Olha esse nome. Ele olhou para mim, desculpa, professor, eu vou discordar. Nós aqui temos pouco dinheiro, o salário é pequeno, mas o que faz a gente vir para cá não é o salário, é a gente se encontrar. A gente gosta de estar junto. Eu levanto, deixo a minha família, sabendo que eu venho encontrar amigos, sabendo que eu venho encontrar gente do bem, gente que quer trabalhar, gente que gosta de mim, gente que eu gosto. Então, não está lá em cima, não. Nós não passamos fome, sabe por quê? Porque, olha isso, a aula que ele me deu. Porque cada dia da semana a gente estabelece quem do grupo vai trazer a comida que vai ser dividida, comunhão, que vai ser comungada, dividida por todos, para que os outros possam deixar a comida em casa para os filhos e para a mulher. Porque se todo mundo trouxer comida, em casa vai ficar faltando. Então a gente faz Compartilha. Silvia, aquele homem estava me dando um presente naquele momento. Eu falei, como eu sou pequeno, eu pensei comigo. Como eu me senti pequeno e pensei ali, é com essas pessoas que eu vou ser grande. Eu não vou olhar para cima, eu vou olhar para quem está junto comigo. Aí o seu Ângelo, claro, agradecia ele. E o seu Ângelo foi fazer um concurso interno na FEPASA. E ele não sabia ler e escrever. Ele era um gênio, calculava as funções trigonométricas, que você pode imaginar, tudo olhando. Cálculo de curva, de arco, de tangente, não sei o quê. Sem saber ler e escrever. Sem saber ler e escrever. Ensinava. Dizia para os engenheiros, essa curva não está boa, o trem vai descarrilhar, enfim. Mas ele não sabia ler e escrever. Aí tinha que fazer o concurso, ele tinha que saber ler e escrever para ser mestre de linha, não sei o que e tal. E aí eu arranjei. Fui eu, patrocinei, arranjei uma professora e fui eu e essa professora alfabetizamos, ensinando ele a ler e escrever. Daí para frente, o seu Ângelo, meu anjo, né? Seu Ângelo é meu anjo. É um dos, né? Ele sabia que eu gostava de jabuticaba. Eu também. Nossa, e no lugar que eu dava, ele descobriu isso, porque no lugar que eu dava aula, Silvia, tinha muita jabuticabeira e era a época de jabuticaba. Ele me via na hora do almoço, dos intervalos, lá na jabuticaba. Pois, uma vez por ano, em novembro, que ele sabia que era o meu aniversário, que é mais ou menos a época da jabuticaba naquele tempo, chegava na casa do meu sogro, em Ribeirão Preto, a cesta de jabuticaba para mim. Para sempre.
O dia que parou de vir, eu sabia o que tinha acontecido. O seu Ângelo era bem mais velho que eu. E eu falei, bom, o seu Ângelo agora virou anjo de verdade completamente, né? Mas trago ele comigo. Trago aqui guardado. É essa história de que eu não me compus na solidão. Eu me compus junto com. A minha construção sempre foi assim. E depois da FEPASA, enfim, vivendo isso tudo, aprendido, vim embora, voltei de Ribeirão Preto para São Paulo. Eu queria aí sim alçar outros voos e voltei, fui gerenciar a área, dividiu-se uma área lá de desenvolvimento, com uma área de DO e uma área de desenvolvimento gerencial, e eu assumi na Barra Funda a área de desenvolvimento gerencial. De novo, a escolha, sair do conforto de uma cidade menor, de gente conhecida, a família que dava toda, a família da Jussara era de Ribeirão Preto, que dava todo, enfim, o apoio e tal, nos momentos que a gente precisava, e bora para São Paulo e vamos encarar sozinho. Lá vim eu para São Paulo, com o Thiago, e vim para a FEPASA. 2 anos depois, fui para a CESP. Aí a CESP, assim, era um salário muito maior, um cargo que me permitiria estudar mais Crescimento e ampliar, bem carreira. Não carreirismo, mas eu tinha que olhar meu futuro do ponto de vista profissional. Já estava com quase 30 aí. Exatamente isso. E aí, Silvia, eu deixei a FEPASA, que era coração, né? É tão forte na FEPASA isso, Silvia, que as pessoas lá não queriam se aposentar. A aposentadoria lá significava morrer. Então, assim, as pessoas morriam de medo de aposentar, porque iam deixar a FEPASA sair do lugar, sair do paraíso, mais ou menos a perda do paraíso. Era uma empresa incrível. Aí encontrei uma CESP, já se posicionando como uma empresa corporativa, um ambiente nos termos que a gente conhece da modernidade e do mundo contemporâneo. Processo, tal. Eu costumo dizer que a CESP foi... O ambiente da CESP era duro como o cimento das barragens. Não tinha a fluidez e a coisa gostosa da água que as barragens seguravam. Nasceu a minha filhinha, a Paulinha, segunda, e da CESP, em 1982, fui para o Banco Auxiliar. Uma amiga que tinha dividido a FEPASA, a Marli Siqueira, trabalhou comigo, eu trabalhei com ela, e eu e a Marli nos entendíamos super lindamente. A Marli ficou com a área de DO na FEPASA e eu fiquei com a área de desenvolvimento, quando eu vim para São Paulo. E aí, depois, mudanças políticas e tudo mais, a Marli foi para o Banco Auxiliar, Corporação Bonfilioli, e a Marli me chamou. Quando ela foi para uma outra posição na corporação, a Marli me chamou para ir para o Banco Auxiliar, para aumentar naquela equipe. 20 vagas para aumentar a área de recrutamento. A de recrutamento e seleção. A gente, Silvia, só para você ter ideia... Na contramão, inclusive, do mercado como um todo, ainda mais hoje, né? E que as áreas estão cada vez mais enxutas. Naquele momento aconteceu a crise quando o Brasil vai ao FMI. Finalmente o Brasil vai ao FMI. As filas de desempregados nas portas de emprego eram absurdas. A gente chegou a atender quase 12 mil pessoas lá em busca de emprego. A minha equipe de recrutamento e seleção, a turma, porque eu tinha a turma de seleção e a turma de recrutamento. 12 mil pessoas. 12 mil pessoas procurando emprego. E o banco estava no movimento de crescimento. Então, aí eu olhei e pensei, gente, eu pensei comigo, está parecendo a minha faculdade de psicologia, só tem mulher aqui, nada contra as mulheres, né? Mas a natureza fez homem e mulher, vamos botar aqui um equilíbrio aqui. Então, vamos contratar selecionadores homens, até para criar uma dinâmica. Né? Homens, desde que fossem competentes. Né? E aí, nós passamos a ser 44.
Só na equipe de seleção. Impensável. 44. Silvia, eu não sei, acho que foi o seu anjo, os meus anjos que me inspiraram e os próprios anjos da equipe que estavam lá também, porque, né, me ajudaram muito a fazer o processo. Eles participavam da escolha dos futuros colegas. Eu fiz questão disso. E aí, volta ali para trás um pouquinho. Então, a gente teve a FEPASA, que foi essa empresa tão marcante, e depois vem o banco. Exatamente isso. Por que o banco foi tão importante? Porque eu revivi ali, primeiro, aprender. Segundo, uma equipe absolutamente... a diversidade nós já praticávamos ali. Sim. O diverso era o que tinha ali. Eu tinha pedagogos, eu tinha filósofos, eu tinha antropólogos, eu tinha psicólogos. Como nós não aplicávamos testes psicológicos, nós não éramos obrigados a ter psicólogos. Então, não era um critério ser psicólogo. Mas precisava, no processo de Entender da seleção, humanidade. exatamente isso. Exatamente isso. Assim, é olhar com acolhimento para um candidato. E se eu entendi bem, quando a gente foi conversando do que eu pesquisei, essa experiência toda que você traduz com tanto amor, quando você conta de tão transformadora que foi para você e para o seu processo, que isso está virando um livro. Tá. Está virando um livro, eu estou escrevendo, e o livro se chama Iluminando, a Teoria Iluminando a Experiência. Eu estou pegando o que surgiu dos últimos 5 anos de teoria de grupo e desenvolvimento de equipes, e equipe de alta performance, e não sei o quê. E quando eu olho o que saiu agora, aquilo que saiu agora nos livros, nós vivemos em 1982, 83, 84. Então, assim, a gente meio que antecipou na vivência o que os autores vieram escrever. E aí eu estou escrevendo sobre isso. Eu estou usando as teorias de hoje para explicar experiências vividas e que foram possíveis. Possíveis porque aquele time trabalhava muito, era muito integrado. Tem uma coisa ali naquele time, sabe, Silvia, que é maravilhosa. Assim, é bonito. Não tinha inveja. Não tinha inveja. Eu nunca recebi na minha sala alguém para falar mal de um colega. Nunca. Nem para dizer que eu podia estar no lugar dele, porque tinha níveis salariais diferentes. Nunca. Isso, cara, você não faz ideia do que é isso. Um gerente não ter que administrar inveja, administrar, né? Nunca ninguém bateu. Tem. Mas se você tentasse simplificar, qual que você acha que é o segredo disso ter acontecido? O que forjou que essa equipe fosse tão única? Silvia, eu vou te falar. Acho que o que a gente procurou no processo de seleção, e a Marli deixou já uma equipe também, já com uns 20 e tantos, era uma gente que estava muito disposta a conviver. O julgamento do outro não... É algo que eu procurei muito nos processos de seleção, assim, a disposição para... Olha, nós não vamos fazer teste psicológico porque um candidato vem procurar emprego, ele não vem procurar psicodiagnóstico aqui. Por isso que a gente não aplicava o teste psicológico. Até porque, procurando emprego, se ele soubesse o que ele diz quando ele dá uma resposta aqui num teste, ele não diria essa resposta, porque pode estar botando ele em risco. Isso, em mim, era muito forte. Então, assim, eu tenho que procurar gente disposta a olhar o humano, claro, as competências e as possibilidades daquelas pessoas que estavam ali. E aqueles que eu encontrei estavam dispostos a isso. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma que era estagiária, ela se chama Bianca. Ela ficou surpresa quando ela ainda não era formada, eu cheguei lá, ela era estagiária, eu falei, Bianca, a partir de agora você é contratada como selecionadora. Mas eu ainda não formei. Eu falei, não tem importância.
Você já tem a competência que me interessa e que interessa ao banco e às pessoas. Então, assim, acho que eu ajudei, sem dúvida nenhuma, mas aquele grupo me ajudou muito a ajudá-los. Isso durou quanto tempo? Durou 4 anos. Aí Você resolveu eu fui sair? O que aconteceu? eu fui promovido para uma vaga na corporação, no corporativo, no centro corporativo, no Itaim, e aí eu saí de lá. Porém, isso não acabou. Essa expressão acabou, não acabou. Porque a gente se encontra até hoje, Silvia. Quando você saiu de lá, depois você seguiu para outras profissões e Isso. você se tornou consultor, Isso. professor. Onde foi parar a música? Então, a música tem de mim sempre. Como consultor, eu decidi repovoar ou povoar o meu trabalho com música. Como Com assim? música, com arte. Tipo assim, tá bom, eu vou falar sobre mudança, gestão de mudança. Ou liderança e mudança. O que eu faço? Vou lá em Beethoven, Nona Sinfonia, que é o marco divisório entre o classicismo e o romantismo, é a nona. Como é que Beethoven mudou a história? E o que ele viveu para mudar? E aí eu vou mostrando os acordes, né? Aqui, por exemplo, os primeiros 2 movimentos da Nona Sinfonia são movimentos experimentais, lindos. É Beethoven falando do projeto dele. Só que ele chegava em tal ponto de angústia, porque ele não encontrava a saída ainda nos 2 primeiros movimentos. A música que ele queria ainda não estava pronta, não tinha achado a solução. Então, de vez em quando, ele dava uma descansada em Mozart. Tocava, parecia que era Mozart. Dentro da Nona Sinfonia, no segundo movimento, tem lá um movimento de minueto. Ou seja, mudar é difícil. Então, ele descansava em Mozart, respirava fundo e começava. Tanto que o segundo movimento é uma cisão, ele corta. E Não uma tem joia. nenhuma... Acabou. Lá vai Beethoven para o terceiro movimento, que é a homenagem dele ao classicismo barroco e a Mozart. Ou seja, eu quero fazer o futuro, mas o passado é lindo. Olha como é bonito o passado. E aí ele toca o terceiro movimento, constrói o terceiro movimento, que é calmo, é um lago. É um lago, é como se fosse uma pedrinha que você joga no lago e vai abrindo as ondas concêntricas. Lá pelas tantas, tocando Mozart, Beethoven encontrou a solução do futuro. O primeiro, os acordes. Está lá no terceiro movimento. O quarto movimento, que é o coral, Beethoven puxou desses acordes que ele deu no terceiro, que ele construiu no terceiro movimento, e o quarto movimento ele bota a voz como instrumento de orquestra. Não é o coro sendo acompanhado por orquestra, é orquestra e coro. E aí Beethoven mudou definitivamente acordes e percussão, que era uma heresia no classicismo, Beethoven. Ou seja, e aí eu dou uma aula de gestão de mudança ou converso sobre gestão de mudança e mostrando Beethoven. E aí a gente colocou a música no trabalho, mas como que a gente pôs essa música na vida de fato e tornou ela pública? Ou nunca se tornou pública? Pelo menos para sua família. Foi um dia, foi. Eita. Um dia eu fui à Vitória, está meu pai, estava idoso. E eu já tinha parado de tocar e tudo. Já estava casado. E aí eu parei na universidade, onde a minha irmã era professora de dança moderna. E eu falei, Conceição, a gente chama ela de Cone. Cone, eu vim aqui porque eu quero ouvir a Oneida tocar, que era a pianista que acompanhava ela. Ela falou, Paulo, não vai dar. A Oneida hoje tá de licença, foi no médico e tal. Aí eu perguntei para ela, mas Cone, o que a Oneida ia tocar? Ela falou, Liszt, Chopin e tal. Eu falei, deixa eu ver as partituras. Aí
Você tinha quantos anos? Eu tinha 23, 24. Deixa eu ver as partituras. Ela falou, tá aqui, para que você quer partitura? Ué, deixa eu ver. Aí ela me entregou, eu falei, não, pode dar aula, que isso aqui eu toco. Ela regalou cada olho desse tamanho. Você toca? Toco. Como que você toca? Toca para eu ver. Aí eu toquei, ela sentou no chão e começou a chorar. Gente, hoje não Ela foi vai a ter aula. primeira pessoa que Foi a primeira. descobriu, que ouviu você tocar. Foi. 16 anos depois. Exatamente isso. Gente, hoje não vai ter aula. Ela cancelou a aula porque ela disse, eu não tenho condição emocional da aula. De conhecer esse lado do Paulo. Aí, tá bom? Ela contou pro meu pai. Recebi, meu pai me abraçou, beijou e tal. Parará, parará. Meu pai era muito tranquilo, né? Falou nada. Um dia, 2 dias, no terceiro dia que ele veio com o assunto. Você estudou piano? Como quem não queria nada. Papo de João sem braço. Eu estudei, pai. Muito tempo, eu falei, quase 15 anos. Ele falou, você gostava muito? Eu falei, muito, pai. Você sabia que a sua avó era pianista? A mãe dele. Sabia, tinha um piano aqui, lá em casa. Eu falei, eu sei, esse piano foi para casa de tia Bebé. Sua madrinha também era pianista. Olha o papo dele comigo. Eu falei, eu tenho uma foto dela no piano. Por que você nunca me contou? Eu falei, porque eu tinha medo de eu me podar. Ele falou, então, você gostava muito mesmo? Eu falei, gostava. Ele falou, então, você não foi pianista, você não me deixou ser seu pai naquilo que você mais quis na vida. Porque pai diz sim e pai diz não. Você não me deixou nem te dizer sim nem não. Naquele momento, Silvia, eu me dei conta da arrogância da minha escolha. Sim, de não pedir. Eu pressupus que ele não ia topar, e eu arrumei uma desculpa que ele não teria como me ajudar, porque ele estava cuidando dos meus outros irmãos, ou seja, uma escolha quase de auto-boicote. Eu me dei conta daquilo, um tapa que ele me deu assim. Sabe, ele me disse isso olhando para mim. Aquela noite eu não dormi, Silvio. Pensando, que Paulo é esse, cara? Que queria ser artista e tem essa arrogância toda, de não pedir ajuda para a pessoa mais próxima, que é o pai. No dia seguinte, o jeito que eu tive foi, eu armei ele, fiz a barba dele, dei banho nele e levei ele lá na sala de música da minha irmã. Toquei 1h30 para ele. Ele levantou, acho que foi o único concerto que eu dei na minha vida, Silvia, assim, concerto de alma mesmo. Eu tinha que pedir desculpa a ele. Aí ele levantou. Desculpa você mesmo, né? Claro. E aí ele levantou, me abraçou, falou nada. A última vez que eu vi meu pai, um mês antes dele falecer, eu fui vê-lo, ele estava lúcido. Ele passou, na hora que eu vim, ia embora para o aeroporto pegar o voo para São Paulo. Fui despedir, ele estava deitado, já que ele fazia siesta depois do almoço. Eu fui deitar, ele me puxou, falou na minha orelha, me puxou, eu abracei, ele me abraçou, ele falou na minha orelha, muito obrigado pelo tanto de beleza que você me deu naquele dia. Você se perdoou? O perdão dele foi o meu auto-perdão, entendeu? Eu pensei na hora, ele me desculpou. O alívio, Silvio. O alívio. A partir daquele dia, Silvia, foi quando nasceu uma ideia dentro de mim. Eu vou ajudar jovens músicos que eventualmente são talentosos, não têm recurso, não têm dinheiro e que perderiam a sua carreira. E nada é por acaso. Essa história, né? Eu sou aquilo que eu construí. Assim. O que eu construo fora é o que me constrói aqui dentro. E com essa disposição, um belo dia chega um ex-professor meu, maestro Karl Reuter,
com um jovem. Falou, Paulo, nascido na comunidade Paraisópolis, esse menino estudou música na USP, piano. Ele não tinha dinheiro para partitura, os colegas davam as partituras para ele passava o dia inteiro na USP. Ele é genial. Mandei um áudio dele, CDzinho, para a Universidade do Arizona, ele foi aceito, mas ele não tem dinheiro para comprar uma camiseta. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar ele? Naquela hora, Silvia, me veio a minha história. Eu pensei na hora, tem alguém pedindo, fazendo comigo o que eu não fiz com meu pai, pedindo ajuda. E eu respondi para o maestro, deixa comigo que eu cuido dele. E assumi a vida dele lá fora. E hoje eu tenho vários que eu ajudo e tenho recebido formas de reconhecimento, de gratidão, enfim, que me emocionam muito e me deixam muito de bem com a vida. E eu acho que eu tenho tido a humildade de olhar e fazer as escolhas e decidir, sabe? E encarar isso tal como eu encarei quando eu deixei de ser executivo. Tinha uma carreira super promissora, era diretor de recursos humanos, um salário belo e não sei o quê. E eu decidi que eu queria estudar. Eu não queria mais ficar fazendo carinho em papel, burocracia. E aí a forma que eu tinha era ser consultor. Abri a minha empresa de consultoria e encarei. A minha mulher falou, vamos nessa. Se é para você ser feliz, vamos nessa, vamos junto e vamos passar os apertos que forem necessários. E confesso, Silvia, que nunca passei aperto. Desde o dia em que eu decidi ser consultor, em nenhum momento eu tive qualquer problema de ordem financeira, assim, de sustentamento, prover minha família, meus filhos, junto com a minha mulher, claro, ela trabalha também, é psicanalista. Mas assim, nunca. Assim, mas foi uma decisão corajosa, e ajudada pelo meu pai, claro. Porque eu ficava perguntando para meu irmão mais velho, meu mentor, o irmão mais velho, né, que eu queria sair e tal, mas estava com medo do salário, ficar sem na mesada, né, que era uma mesada grande. E aí meu pai falou, o que o Paulo tanto liga para você? Meu irmão falou, não, meu pai, eu e a sua mãe estamos doentes, porque filho quando liga e não liga para a gente é porque deve ter alguma coisa acontecendo que não é para a gente saber, olha isso. Não, ele tá, aí contou a história a mim. Meu pai mandou o recado. Fala para ele que a pior coisa na vida é se arrepender do que não fez. E ele estava mandando o recado. Segunda vez. Segunda vez. Era o que precisava. Era o que precisava. De tudo que a gente fala e de tudo que eu ouço aqui nessas conversas, há uma força motriz que move a felicidade, envelhecer bem, envelhecer com dignidade, com oportunidades. Para você, se você tivesse que resumir essa sua história e como você pode ajudar outras pessoas, o que você pode dizer para quem tá envelhecendo, tá passando por esse período, tem angústia, tem solidão, tem dúvidas, tem tanta coisa acontecendo, que recado se dá para essas pessoas? Prestem atenção na vida e deem significado às coisas pequenas, porque elas podem ser muito grandes. Não deixá-las passar desapercebidas. E aí eu fico, antes da nossa... Eu sei que está batendo no nosso horário, Silvia, mas eu não posso deixar de trazer meu outro anjo. Que foi? Que foi a Dona Josefa. Quem é Dona Josefa? Dona Josefa foi uma senhora que eu fui fazer uma pesquisa ajudando uma amiga a fazer uma pesquisa de psicologia educacional e o projeto dela era saber por que pessoas de mais de 60 anos, analfabetas, com privação cultural, econômica, financeira e tudo, gostaria de aprender a ler e escrever. E aí tinha um questionário padronizado com as perguntas e respostas.
E eu bati no interior do Nordeste, uma casa de taipa e sapé, uma sala, um quarto, e na sala um fogão, a lenha de barro, não tinha banheiro, ela sozinha, 64 anos, parecia que tinha 80, e cheguei lá e eu olhei aquilo e eu ficava com vergonha de perguntar para ela se ela queria aprender a ler e escrever, porque ela tinha tantas outras necessidades que eu via, anteriores a ler e escrever, mas CNPq estava pagando o projeto, eu tinha que ir, tá, perguntei. Ela deu um sorrisão desse tamanho, com um único dente canino assim. Claro, meu filho, que eu quero aprender a ler e escrever. Na época eu tinha idade para ser filho dela. Por quê, dona Josefa? Porque eu quero poder guardar segredo. Guardar segredo. E eu olhei, essa alternativa não tinha no questionário, né? Mas a curiosidade, né? Essa é uma coisa da minha. Eu sempre fui muito curioso, sempre. Dona Josefa, por quê? Ela falou, aí ela começou o discurso dela. Sabe, meu filho, pobre tem muito fio. Eu sabia disso, a gente tinha escolhido o lugar por causa disso. Filho de pobre morre muito. A gente sabia também que o índice de mortalidade infantil era alto lá. Os que sobram, estão tudo indo embora para São Paulo, para Belo Horizonte, para Brasília, para Itapuã, que era aqui, Itaipu. Era a época da construção do metrô, da Ponte Rio-Niterói e tal. Chega lá, eles fazem Né? É isso. Eles fazem um tal de Mobral, que era o curso de alfabetização de adulto que tinha na época. Aí eles aprendem a ler e escrever e desgraça mandar bilhete para nós aqui. Nós não sabemos ler. Aí tem que ir lá na casa da mulher que sabe para ler os bilhetes e as cartas dele. Aí elas lêem, porque elas são boas. E se a gente quiser responder, nós não sabemos escrever. Aí dita e elas escrevem. Mas a gente nem sabe se elas escrevem mesmo o que a gente dita. E se a gente quiser falar mal delas, a gente não pode. Acrescentou isso. E aí, elas acabam de escrever e de ler, acaba ali, elas vão para o vizinho e conta tudo da nossa vida, da nossa história, das coisas que os filhos da gente contam para a gente. O dia que eu souber ler e escrever, ninguém vai saber da minha vida, da vida dos meus filhos. Ela estava filosofando a vida dela, falando de privacidade. Uma mulher analfabeta, naquele lugarzinho. E aí, Silvia, eu pensei, como significar a vida não tem condição econômica, não tem condição de alfabetização, de cultura formal. É uma questão de pensar a vida. Aquela mulher, em 3 meses, ela já era monitora da alfabetização dos colegas dela. Ela se alfabetizou em 3 meses. Tamanha vontade que ela tinha de guardar segredo. Tamanha vontade de ser, de viver. De ser e de viver. Como que a gente encerra essa entrevista? Eu quero encerrar de 2. São coisas muito rápidas que sabe, tem Edgar Morin, num livro lindo dele, ele faz uma citação e depois eu quero ler um poema, se você me permitir. Claro. Do que é o humano para ele. De um manuscrito de um árabe, Ad Garm-Oren, ele escreve assim, e isso para mim é pauta da minha vida, é fundamento da minha vida. Todo indivíduo, mesmo o mais restrito à mais banal das vidas, constitui em si mesmo um cosmo. Traz em si multiplicidades internas, suas personalidades virtuais, uma infinidade de personagens quiméricos, uma poliexistência no real e no imaginário, o sono e a vigília, a obediência e a transgressão, o ostensivo e o secreto, pululâncias larvares em suas cavernas e grutas insondáveis. Cada um contém em si galáxias de sonhos
fantasias de ímpetos insatisfeitos, de desejos e de amores, abismos de infelicidade, vastidões de fria indiferença, ardores de astros em chamas, ímpetos de ódio, débeis anomalias, relâmpagos de lucidez, tempestades furiosas. Isso Obrigada. somos nós. E para encerrar, eu vou ler uma coisa que me encanta, Cecília Meirelles. Um dos poemas que é muito conhecido, O Espelho, o Retrato. A Cecília nasceu em 1901, morreu em 1964, aos 63 anos, deixou Muito 3 jovem, filhas, muito jovem. E o retrato é como ela relata da experiência do envelhecer. E eu quero trazer isso para ver quão diferente pode ser, e é hoje, o envelhecer. Olha o que ela diz. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Hoje, não se perde a face, a idade não tira de nós a face. A minha mãe dizia, eu não gosto de me olhar no espelho, porque o que eu vejo de mim não tem nada a ver com o que está dentro de mim. Eu continuo com os mesmos sonhos que eu tinha quando eu era jovem. Eu atualizei meus sonhos. Esse é o Paulo. Que a minha briga é o tempo todo atualizar meus sonhos. E muito feliz de ter realizado aqueles que eu já realizei. Mas, e quantos virão pela frente? Exatamente isso. E estou pronto para todos os que vierem e feliz da vida de poder encarar com as dificuldades que vão vir. E eu sei que eu tenho força, eu sei que eu tenho alegria, eu sei que eu tenho tesão pela vida. Esse é o Paulo que está aqui. Obrigada por dividir o seu cosmo. Obrigada pela transparência. Obrigada por esse momento tão lindo. Que bom, que bom. Obrigado eu estar aqui. Obrigado eu estar aqui. Tomara que aqueles que possam ver, possam, né, ouvir, te ver, e sabe, Silvia, é tão bonito isso que você está fazendo. Que sigamos juntos e que a gente aprenda todos os dias. É isso aí. Para quem quiser ver essa e outras entrevistas, a gente está em todas as plataformas e no nosso site, avoz.com.br. Obrigada.